Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E hoje é um episódio muito especial para mim, porque faz muito tempo que eu tô querendo pegar esse tema, entrevistar alguém para falar sobre algo relacionado a isso. E hoje a gente vai ter, inclusive, esse tema quase que inédito, hein? A gente já passou por cento e poucos episódios, a gente nunca tratou de fato o que a gente vai falar hoje. A gente está hoje com a Andrea Cordoniz, ela que é psicóloga, e a gente vai falar muito sobre saúde mental, inteligência emocional e todo esse universo de psicologia com tantas e tantas coisas para a gente discutir hoje aqui, conhecer sua trajetória. Então, primeiro de tudo, seja muito bem-vinda, Andrea. É um prazer recebê-la aqui no MatrizCast. Obrigada, Fábio. Super obrigada pelo convite. E o prazer, né, todo meu. Que bom, muito obrigado. Estou super feliz aqui. A gente vai hoje debater um pouco sobre isso, né? Conhecer um pouco. É super importante, né, André? Eu acho que eu vejo cada vez mais que essas habilidades emocionais, né? E essa importância do autoconhecimento também, né? Essa maneira como a gente tem de saber nos gerenciar as nossas emoções, né? Isso é super importante para qualquer profissional. Então, assim, mas antes da gente chegar nesse ponto de fato, eu queria que você nos contasse, né, como que foi a tua escolha até você ter essa trajetória profissional. Quando você se decidiu por psicologia, né? Você sempre foi uma pessoa que se identificava com isso desde cedo, foi uma escolha que aconteceu lá pro meio, lá da juventude, não sei. Como é que foi entrar a psicologia dentro da sua escolha para seguir como profissão, André? Olha, é uma história até bem interessante, bem curiosa. Eu entrei, inclusive, na faculdade muito nova, eu tinha 17 anos, Ó, e na verdade, eu fui mais para psicologia porque eu gostava muito de parapsicologia, que, o que que é assim, os fenômenos. parapsicologia? A parapsicologia tem fenômenos paranormais, Ah, por exemplo, meu Deus, esqueci agora. Enfim, todos os fenômenos paranormais entendi. ai, meu Deus, esqueci quando você lê o pensamento. Como é que é? Ah, não sei, nunca li o pensamento, mas eu não sei, mas imagino. Fugiu a palavra. Bom, e eu achava isso tudo muito interessante. Eu comecei a ler algumas coisas sobre isso e tal. E acabei indo, falei, não, o mais parecido que tem, não era só pelo nome, não, é psicologia, porque Sim. também estuda muito os fenômenos, né, comportamento humano e tudo. Eu falei, nossa, isso aí tem muito a ver, então deixa eu ver se tem a ver comigo. E comecei a estudar e fui ficando cada vez mais e mais apaixonada. E o interessante também é que eu, como a grande maioria das pessoas que vai procurar a psicologia, eu imaginava também que eu fosse trabalhar em clínica, Sim. psicologia clínica, ter um consultório e tal. E eu cheguei, inclusive, a clinicar mais no período assim, mais para o final da minha formação, início, e eu fiz, inclusive, um curso de extensão de mais de 2 anos com especialização em psicologia clínica, não freudiana, existencial humanista, que Sim. tem muito mais a minha cara. Mas nesse meio tempo, porque quando eu entrei na faculdade, e o bacana também da psicologia é que tem um campo muito amplo. Você pode trabalhar em psicologia hospitalar, psicologia escolar, psicologia clínica, psicologia organizacional. E então eu botei na minha cabeça que eu ia passar por todos, queria fazer estágio em todas essas áreas para saber qual era mesmo. Sim. E lá fui eu, aí fiz em psicologia escolar, trabalhei nisso, trabalhei em psicologia clínica, inclusive com criança, que também tem essa diferença, crianças e adultos, e eu trabalhei também em psicologia hospitalar, e foi aí uma experiência extraordinária, porque eu acabei indo parar inicialmente numa clínica, num hospital psiquiátrico penitenciário. Ou Hum, seja, as pessoas com quem eu trabalhava, na grande maioria, eram psicopatas, sociopatas. Então, assim, eu até costumo dizer, aquelas pessoas todas que saíam no primeira página do jornal que tinham cometido alguma atrocidade,
No dia seguinte, eles estavam lá comigo, dentro desse hospital psiquiátrico penitenciário. E foi uma experiência, assim, maravilhosa em termos de conhecer ainda mais o comportamento humano, porque todo psicólogo é um cientista do comportamento humano. Sim. E eu costumo dizer que a gente passa a conhecer o que o ser humano tem de melhor e de pior, porque a gente mergulha nesse universo. Pior que eu digo, até no sentido de, em função de determinados transtornos, como a sociopatia, que leva a matar outra pessoa, a não ter a menor empatia, os serial killers da vida. Então, é um mundo assim. Até hoje, eu sou extremamente fascinada por esse assunto, por esse tema. Tanto que aqui em casa, minha filha e meu marido ficam assim: eu não aguento mais você vendo programa de serial killer, você está com algum problema? Eu falei: não, eu sou psicóloga e é um tema que realmente me prende muito. E aí, até quando eu me formei, eu cheguei a trabalhar nesse mesmo hospital que eu tinha feito o estágio, eu trabalhei, inclusive, como voluntária por cerca de 6 meses. Bom, mas nesse universo todo, calhou de eu também fazer um estágio em psicologia organizacional. E me apaixonei também. Eu comecei trabalhando em recrutamento e seleção como estagiária, fiquei 2 anos. Tive, assim, um desempenho super legal, porque eu amava muito aquilo que eu fazia. Que bom. E depois fui contratada pela empresa. Dali eu fiquei cerca de pouco menos de 20 anos nessa empresa e também saí passando por todos os cargos. Eu digo que eu passei por toda a cadeia alimentar, que eu comecei como estagiária e eu saí de lá num cargo de direção da área de recursos humanos, chefiava o departamento de treinamento e desenvolvimento, que foi mais uma paixão na minha vida. Como você pode ver, eu me apaixono Sim, gosta pelas muito do que coisas. faz. Sim, e como tem esse universo amplo, é muito legal, porque vai abrindo uma porta, você, do nada, assim, eu caía de novo numa outra área que eu falava, nossa, que coisa maravilhosa. E aí, quando eu saí da empresa, eu resolvi, então, trabalhar em treinamento e desenvolvimento, e é o que eu faço até hoje. E faço Bacana. mais voltada para palestras, atualmente, do que próprio treinamento. Muito bacana. Eu adorei conhecer tantas partes aqui que a gente pode atuar em psicologia, de fato. Você vê assim, para você talvez você até não tenha essa percepção, porque é a tua área, mas para mim, Uhum. pô, você começou a falar hospitalar, clínica, são coisas que nem passavam na minha cabeça. Na minha cabeça era muito, vai ter uma clínica, vai atender pessoas e tudo mais, mas realmente são problemas completamente distintos, né? Você falar em atuar, por exemplo, numa psicologia dentro de uma escola, e aí você tem, Uhum. pode ser com uma criança e pode ser com um jovem, que deve ser totalmente diferente, né? As formas de lidar. Aí depois você vem para a questão do hospitalar, né? E aí entra muitos aspectos, né? E você lida também com situações muito complexas, né? Que pode ser uma pessoa que está sofrendo de uma doença, ou uma pessoa que tem alguma característica mental que pode ser diferente, enfim. E aí falar da questão da penitenciária, né? Que eu acho que deve realmente ter sido uma experiência marcante e importante aí na sua vida em algum momento. Mas eu gostei da parte que você foi para a questão das empresas, mas antes disso, vamos voltar aqui para a parte dessas suas experiências que eu gostei. Né? Quando você fala sobre isso, aí eu vou trazer as minhas experiências para fazer a pergunta para você. Eu fui para Aham. psicólogos algumas vezes na minha vida, né? O último foi uma boa experiência e eu acabei parando de ir porque eu mudei de cidade e aí ficou inviável e eu nunca mais retomei, mas eu gostava muito. E eu via, pelo menos a minha percepção, que quanto mais eu estava lá, não era muito para buscar respostas dele do que eu devia fazer, mas eram muitas sessões que eu buscava entender quem eu sou. E eu mesmo, ele fazia eu chegar nessa conclusão, né? Porque acho que ninguém mais do que nós para saber sobre a gente, mas eu sentia que toda vez que eu ia para lá, Andréia, eu estava buscando aprender sobre mim, eu estava tentando ter um pouco de autoconhecimento. Então, assim, eu vou te dar um exemplo agora. Teve um momento da minha vida que eu tive uma reação em uma situação, né? Não preciso chegar nos detalhes dela, mas assim, eu tive uma reação, eu falei, nossa, por que eu agi assim, né?
Aí, um certo dia, nem estava pensando nisso, mas eu comecei a revisitar as coisas e falei, nossa, quando eu era criança, aconteciam coisas parecidas comigo e foi por causa disso que eu tive essa reação. Porque tava algum gatilho aqui dentro do passado, do que aconteceu uma vez, me fez tomar uma atitude dessa por causa de mim. Então, assim, eu encontrei uma resposta para uma atitude minha baseada nas minhas experiências, no meu autoconhecimento. Quando você Uhum. vai, Andréia, para essa parte, você atendeu pessoas, né, das mais diversas características, talvez dentro de penitenciária, pessoas que podem ter cometido crimes horríveis, ou pessoas mesmo no ambiente hospitalar, mas nesses ambientes mais diferentes ou difíceis, o que essas pessoas buscavam mais? Você acredita que dentro delas elas estavam tentando entender um pouco sobre autoconhecimento, entender um pouco sobre elas? Eu acho que eram essas dores que você tentava trazer para elas? E, complementando a pergunta, qual que é a importância da gente se conhecer, André, né? Da gente ter Uhum. esse autoconhecimento, seja para qualquer pessoa que vai para a área do âmbito psicólogo ou não, mas isso dentro do mercado de trabalho. Aham. Tá. Deixa eu só fazer também uma diferenciação, outra área que eu atuei, que é a psicologia hospitalar, porém dentro de hospitais em que as pessoas têm doenças Sim, de todo tipo. Então, por exemplo, eu trabalhei também nisso, também cheguei a trabalhar nisso, numa clínica que atendia pessoas com problemas, fosse na área que chegassem pela emergência ou para internação. sim. E eu, como psicóloga, eu trabalhei na emergência propriamente, atendia pessoas que chegavam, inclusive, muitas das vezes, não teria diretamente nada relacionado à psicologia, mas eu fazia esse filtro. Saber se tinha algum componente de estresse, algo do gênero. E outra área que me fascinou dentro dessa clínica, que foi, eu trabalhei dentro de CTI. Eu, como psicóloga intensivista também, que isso é um Hum, trabalho, é outro trabalho fascinante. Então, e aí você trabalha não só com as pessoas que estão ali no CTI internadas, aquelas que estão com a possibilidade de fazer trocas, obviamente, sim. mas principalmente os familiares. Hum, E eu falava com todo mundo, inclusive aqueles que estavam em coma profunda já há muito tempo. Me lembro que os enfermeiros achavam que eu era meio doida, né? Eu falei, eu vou continuar falando, a gente não sabe até que ponto estão de fato sim. escutando ou não, e sempre foi muito, muito gratificante. Então, assim, respondendo ao que você falou sobre se as pessoas estão indo procurar por autoconhecimento, isso acontece mais propriamente dentro da psicologia clínica, Entendi. que, e muitas vezes a pessoa não vai nem com esse propósito, vou fazer uma terapia para eu me conhecer melhor. Não, ela vai porque está passando por alguma dificuldade, ela está dificuldade de relacionamento, ou dificuldade de lidar com as suas emoções, ou, enfim, está com um quadro depressivo. Agora, invariavelmente, uma boa terapia, psicoterapia, leva a pessoa a desenvolver esse autoconhecimento. E é isso. Aí você me perguntou também qual a importância disso. Olha, ela é crucial, é essencial, seja para o nosso desenvolvimento pessoal, seja o nosso desenvolvimento profissional. E são muito poucas as pessoas que de fato se conhecem verdadeiramente falando. Existem até vários exercícios que são muito bacanas, em que levam as pessoas a desenvolverem esse autoconhecimento, inclusive, assim, especialmente em relação às emoções, porque a gente, na nossa cultura, nós temos assim uma tendência muito grande a colocar assim as emoções em duas caixinhas, ou emoções boas ou ruins. Então, ou eu estou legal ou eu não estou legal. Mas dentro desse, por exemplo, não estou legal, pode ter uma série de coisas. Eu posso estar triste, eu posso estar decepcionada, eu posso estar desmotivada, eu posso estar desestimulada, enfim. É, existe uma. E é importantíssimo que a gente consiga identificar. Tipo assim, não estou legal, mas o que eu estou sentindo? Por que eu estou assim? Foi porque fulano me falou aquilo.
Tá, e aí, quando ele falou aquilo, o que que causou em você? Foi decepção, foi frustração, foi raiva, foi tristeza? O que causou em você? Isso é muito difícil. Para você ter uma ideia, somente cerca de 36% das pessoas conseguem, de fato, nomear com clareza as suas emoções e dizer: olha, eu estou assim, assim, assim. E isso tem uma importância incrível. E aí a gente começa a ter todo um processo de desenvolvimento cada vez mais acelerado. Inclusive, quando você falou sobre inteligência emocional, a base da inteligência emocional é exatamente isso, é o autoconhecimento. Se tem uma coisa que, eu quero desenvolver a minha inteligência emocional, a primeira coisa que eu vou te dizer é, então, busque se conhecer cada vez mais. Muito bom, entendi. E é super importante, né, você trazer e inclusive falar sobre as experiências, né, falar a psicologia com pessoas próximas, né, por exemplo, de um paciente doente, com a família, né, porque é tudo importante a base, né? As pessoas não estão sozinhas, né? A gente não vive, acho que o ser humano não é, né, não é nada solitário, né? Espero que não, mas a gente não foi feito, a gente foi feito para viver em grupo, né? E a gente tem a família, tem esses objetivos, então isso até vai começar a entrar para a parte agora, né, de cultura organizacional, de empresas que a gente vai falar, mas é muito importante trazer essa experiência de como lidar com a família, né? A família de alguém doente ou no estado terminal ou algum preso, né, que cometeu algum crime, como que essa família vai lidar com isso, né? E aí realmente elas precisam de apoio e entender, né? Então essa troca, essa conversa é sempre muito importante. Agora, Andréia, eu quero chegar agora na parte de empresas, né? Agora a gente vai dar um pulo, vamos sair dessa primeira experiência sua, vamos para a parte de empresas. E você falando, né? Você falou de recursos humanos, RH, já me veio logo na cabeça contratação e eu lembrei de uma história. Por isso que eu falo que as perguntas elas vão acontecendo. Eu lembrei de uma história num TED do Bernardinho, né? Eu não vou lembrar exatamente todos os detalhes da situação, mas eu lembro do geral. E ele falava sobre o Tom Brady, né? Que foi o maior, né? Um dos maiores atletas de todos os tempos e é o maior atleta de futebol lá americano lá que existiu. E ele fala que o Tom Brady, quando tem a seletiva lá, que teve lá, acho que pega um dos estudantes e vai para os times, ele quase não foi escolhido. Né? Eles quase não escolheram o Tom Brady. Não foi igual, por exemplo, o LeBron James, quando teve aqui no basquete, ele foi o primeiro escolhido e tudo mais. O Tom Brady não. Ele quase não foi escolhido e depois ele se tornou um dos maiores jogadores da história. E aí as pessoas falam, mas cara, como que uma empresa tão gigantesca, né? Porque é um negócio a NFL lá nos Estados Unidos, como que ela quase cometeu um dos maiores erros da história, que seria não aprovar o maior jogador de todos os tempos? Né? Porque seria um erro de RH, em tese, né? Sim. Você não tá contratando o cara que é o melhor de todos. Não é possível que ninguém percebeu que ele ia ser tão bom. E aí, justamente, um dos rivais, né, do Tom Brady falou assim, porque eles mediram ele ele não era mais rápido, ele talvez não fosse o mais forte, talvez não fosse o mais ágil ali no momento, mas ninguém mediu a vontade que aquele cara tinha de vencer, né? E de fato, né? E por isso que ele se tornou quem ele se tornou, né? Ele não era o melhor em todas as habilidades, a hard skills ali no momento, mas a vontade de vencer ele tinha mais do que todo mundo. E aí fez dele o que ele é hoje. E o que eu tô querendo te dizer? Eu não tenho essa clareza quando a gente vai, tanto seja por âmbito escolar, que você faz uma prova, né, que é o sistema que a gente tem até hoje, ou quando você vai, por exemplo, às vezes para uma entrevista de emprego e é avaliado em suas habilidades hard skills, né? Se você sabe Uhum. programar, vou dar um exemplo meu, por exemplo. O cara vai me dar um código, né? Se eu fosse fazer um processo seletivo, deixa eu ver se eu resolver o problema, bom, beleza, ele sabe programar. Mas como que você avalia uma pessoa sobre seus valores? Se é que é possível isso, porque eu, sinceramente, eu não vejo uma forma de ser possível isso, mas talvez seja só por ignorância minha. Mas como que é possível você avaliar essa parte comportamental de um candidato em processos seletivos, né? Você ter um pouco da noção de qual é o perfil dele, os seus valores, ou é algo que realmente você precisa de tempo e precisa conhecê-lo melhor? Como que funciona um pouco dessa psicologia dentro do RH, André? Uhum. Olha, é excelente você tocar nesse ponto, porque todo esse processo de seleção, ele vem sofrendo uma alteração muito grande. Quando eu trabalhava nessa área,
eu não via praticamente nenhuma empresa, pelo menos uma grande empresa, empresas de grande porte, que não tivessem nessa área psicólogos fazendo esse trabalho. Atualmente é o contrário. Eu não tenho visto muito psicólogo atuando nisso. Eu tenho visto pessoas que lideram, são gestores daquela equipe ou é um diretor, enfim, são essas pessoas que vão lá, fazem uma entrevista e dão uma classificação para aquela pessoa, se ela está apta, se não está. E é uma pena, porque na psicologia nós temos assim uma série de ferramentas que possibilitam essa avaliação de uma forma mais fidedigna. Tanto que quando você falou, tem como mensurar, né, ou ficar só com as hard skills, a gente até fala muito comumente dentro do ambiente corporativo que as pessoas são comumente selecionadas, elas são contratadas por suas habilidades técnicas e dispensadas, demitidas por suas inabilidades comportamentais, por apresentarem problemas comportamentais, como, por exemplo, uma baixa inteligência emocional, dificuldade de lidar com as emoções, enfim. Isso é um fato. Sim. E quando é o psicólogo, quando era, né, o psicólogo, eu vou pegar lá o tempo que eu fazia esse trabalho, a gente tinha e temos até hoje recursos para avaliar isso. É claro que não é uma ciência exata, como na engenharia, como 2 e 2, aqui em casa, por exemplo, marido é engenheiro, filha é engenheira, tem sempre uma interrogação em cima do que eu falo, porque eu falei, infelizmente eu não posso trazer para você um gráfico, uma coisa e dizer, olha, está aqui, é isso e acabou, não tem discussão. Sim. Mas nós temos uma série de recursos, sim, inclusive alguns testes que são poderosíssimos, testes de personalidade e que hoje, inclusive, alguns deles estão sendo usados, estão sendo aplicados por outros profissionais. E muitas vezes até com uma avaliação que pode não estar assim tão correta. Mas tem trabalhos também de dinâmicas de grupo, porque a gente... mas por que psicólogo e tal? Você está puxando brasa para a sua sardinha. Sim, estou... E também, mas com um motivo de ser, a gente tem um olhar diferenciado em relação ao comportamento humano. Alguns comportamentos nos gritam coisas que para outras pessoas que não trabalham nessa área passam totalmente de forma neutra. Então nós temos isso. E sem falar em testes, a gente trabalhava com diversos testes específicos, outros de personalidade, que são de uma riqueza assim, incrível, incrível. Então, isso trazia assim, muito mais respaldo para essas soft skills, que hoje, inclusive, a galera que está entrando aí no mercado de trabalho, fique atento, porque elas são o que mais está sendo pedido. Mais do que... Até porque, se você parar para pensar, toda e qualquer empresa pode te fornecer, pode te oferecer um bom curso técnico que te capacite a trabalhar de uma forma exemplar. Agora, essa parte comportamental já fica mais difícil. E eu nunca vi, eu acho que a gente está até caminhando para isso, tá? Mas ainda não vi, assim, muitas empresas que paguem terapias para as pessoas, psicoterapias, para que elas façam, por exemplo, melhorem o autoconhecimento, melhorem sua inteligência emocional. Tem cursos também, né? Eu mesma dou cursos de desenvolvimento de inteligência emocional. E a gente tem assim, ganhos extraordinários, porque é o que vem sendo pedido cada vez mais no mercado de trabalho. Principalmente, eu adoro falar sobre gerações, falei sobre isso na minha palestra no TED, inclusive, no TEDx, porque principalmente essa geração mais jovem que está com contato muito ligado às telas da vida e estão perdendo muito dessa interação, dessa capacidade, por exemplo, da comunicação não verbal. Então,
isso as pessoas estão começando a se ressentir disso no dia a dia de trabalho, porque trabalhar em equipe não é mole. Quando a gente escolhe uma pessoa para casar ou namorar, já não tem menor garantia de que vai dar certo, daqui a pouco você já está às turras com a pessoa. Agora imagina pessoas que caem do céu, assim, do teu lado, você vai lidar com essas pessoas mais do que namorado, marido, filho, não sei o quê. É complicado, então você tem que ter habilidades interpessoais, sim. Sim. Que, inclusive, tem pessoas que parece que vieram ao mundo para testar a nossa paciência, toda a nossa resiliência. A gente sabe disso, faz parte. Faz parte, É, né? sem dúvida, tem mesmo. Tem realmente, isso é algo muito verídico e bacana você trazer toda essa parte da importância, né? Da gente, inclusive, porque vai ser agora. A gente está alinhado nas perguntas e respostas, que as suas respostas são sempre os pontos de partida da minha próxima pergunta. Mas, assim, antes de eu ainda fazer essa próxima pergunta, você falou muito sobre a importância para os novos profissionais, né, para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, sobre essa parte da inteligência emocional, de entender e ter habilidades não apenas técnicas, né? Eu, falando agora como programador, né, eu esses dias falo, pô, mas daí você pensa assim, pô, mas os robôs, né, eles vão substituir os empregos? Não, não vão. Né? Com certeza, para mim, não vão, mas muitas das coisas que a gente faz, né, de uma maneira automática vão. E muitos profissionais que são padrões ou automáticos, aí eu te respondo, para mim, vão ser substituídos sim. E aí eu cheguei num ponto que eu estava no hospital, foi semana passada, que eu passei um tempo. E tinha uma médica que ela foi on-off, né, na situação. Ela não buscou entender o que estava acontecendo e aí teria uma boa conduta. Ela teve uma má conduta. Né? Ela simplesmente falou, não, isso eu não posso fazer por causa disso e daquilo. E eu falei, bom, pessoas assim, eu consigo programar. Eu mesmo faço um programinha e substituo. Porque se for para ser só isso, se não for para ter lado humano e entender o que está acontecendo e eu ter uma conversa com um ser humano, eu posso colocar um robô lá que vai falar, bom, ó, você tá com a camiseta aqui dessa cor preta? Não, não entra, é só azul. Eu falo, pô, mas não, se o cara vai responder só assim, então eu consigo. E essas pessoas podem sim ser excluídas de um futuro próximo no mercado de trabalho. Porque elas precisam desenvolver o que a gente é, que é humano. O robô não vai roubar o lado humano, mas se a gente deixar de ser humano, se a gente começar a ser só programa, só ser padrão, aí talvez a gente seja substituído. Ou pelo menos essas pessoas sejam. Independente da área. Se for médico, engenheiro, pessoa que faz qualquer coisa, né? Psicólogo, qualquer coisa. Elas podem ser substituídas, basta a gente entender que a gente precisa desse lado humano, que é justamente o que você está falando. E aí investir, né? Eu lembro que, pô, muita gente fala, pô, psicólogo é caro. Pô, será que é caro, né? É um investimento de vida que você precisa ter para que vai te render frutos em todas as outras áreas, né? E às vezes a gente gasta com outras coisas e nem percebe, né? Esse investimento emocional e pessoal é algo que realmente ele tem que aumentar e, com certeza, ele vai mudar essa percepção conforme os dias vão se passando pela sua importância. Sempre foi, agora vai ser mais ainda. Agora vamos chegar, a gente falou das experiências primeiro, né, com as conversas, família, né, pacientes. Depois a gente foi para a parte de recrutamento, que é o que a gente acabou de falar, como identificar essas características para quem está entrando. Mas agora vamos passar para o terceiro ponto. Já estamos no time, o que você acabou de falar, né? A gente já entrou, né? Tá dentro de um meio corporativo, né? A gente já entra em contato com outras pessoas. Tem um termo muito que a gente vê, que teve, não é que entrou em moda, mas isso ouviu muito falar, que é o burnout, né? Que as pessoas ficavam, não aguentavam mais, pediam demissões, né? Essa saúde mental dentro de um ambiente de trabalho. Então, aí eu te faço essa pergunta, Andréia, tanto para o lado de empresa, como as empresas elas podem manter melhores saúdes mentais dentro dos seus times, e dentro de uma pessoa também. O que é necessário dentro de onde a gente trabalha? É a conversa, né? Você precisa estar sempre conversando com seus colaboradores, precisa sempre estar conversando com o seu time, alinhar as expectativas. O que é possível que a gente possa fazer para manter uma saúde mental? Porque eu já vi muitas pessoas, inclusive eu já tive momentos que eu precisei dar um break, uma pausa, né? E eu não conseguia mais desenvolver alguma coisa porque a minha saúde mental naquele momento estava ruim. Como que a gente pode melhorar a nossa saúde mental, né? A gente tem que se afastar de alguns pontos. Como é que é a sua percepção em relação a isso, André? Olha,
A gente tem que cuidar, sim, e muito, e cada vez mais, porque o mundo está super, hiper acelerado. É uma maluquice o que a gente está vivendo. Então, você acorda com uma determinada coisa assim, engatilhada do que vai fazer, e aí daqui a pouco a coisa toma outro rumo e termina o dia de uma outra forma totalmente diferente. E isso não tem volta, isso não tem mais volta. Já não consigo ver o mundo nos próximos anos assim, a gente voltar a ter uma vida mais tranquila, mais pacata. Não é por aí. Então nós temos que cuidar sim, porque isso aí nós estamos cobrando um preço muito alto, que é a nossa saúde mental e emocional. E o que a gente precisa fazer? A terapia sempre é importantíssimo a gente ter uma rede de acolhimento, pessoas próximas que você tenha a quem recorrer sempre. Observar com muita clareza quais são os sinais, como é que você está se sentindo, o que está acontecendo no dia a dia. Por exemplo, a depressão já é considerada uma pandemia já faz muito tempo. Já é considerada a doença do século, o mal do século. O número de casos que chega, inclusive, a óbito, ele tem ultrapassado todas as outras causas de morte. Então, é preciso, agora, antes de tudo, nas empresas, na vida, em todos os lugares, é preciso que tenha muita informação, porque doenças mentais, de uma maneira geral, seja depressão, seja burnout, seja ansiedade patológica, todos esses transtornos, eles são assim revestidos de muito preconceito, muito paradigmas, muito estigmas. É uma coisa horrorosa. A gente ainda ouve verdadeiras atrocidades do tipo: eu não tenho tempo para ter depressão, isso é frescura, depressão é fraqueza, coisas assim que não fazem o menor sentido, que só fazem com que a pessoa que recebeu esse diagnóstico sofra ainda mais. Tanto que é muito comum que as pessoas escondam seus diagnósticos quando tem por trás algum problema. Eu, por exemplo, fui diagnosticada com depressão já tem o quê? Tem mais de 20 anos. Então, e aí é muito engraçado que eu sofro assim duplamente, porque o quê? Uma psicóloga com depressão? Gente, olha, não espalha para ninguém, mas eu não inventei a cura milagrosa da depressão e não estou vendendo isso naqueles cursos, né, maravilhosos, né? Fique livre da depressão em 5 dias. Que se fosse aí sim, eu seria uma louca de dizer, poxa, é como você ir procurar, sei lá, uma pessoa que descobriu todo o problema da calvície, você chega lá, o homem está totalmente careca, né? Vai voltar para trás. Não. Mas, assim, então, assim, é importantíssimo. Primeiro ponto é isso, é desmistificar, é tirar as pessoas. Tem gente que está repetindo isso, que não faz nem por mal, mas que já vem, na nossa cultura Sim. vem. Eu até nas palestras eu falo muito porque há um tempo atrás, vamos pegar lá no passado, como as pessoas não sabiam o que era, por exemplo, uma pessoa que apresentasse um quadro depressivo, elas tiravam conclusões da cabeça. Então, uma delas que pegou muito, e vem se perpetuando, é que, por exemplo, era falta de Deus no coração. E lá atrás, as pessoas podiam vir a sofrer multas, olha que coisa louca. Podiam ser multadas, podiam ser presas, eram perseguidas e podiam inclusive ser mortas, ser assassinadas, muitas vezes por afogamento. Então, Credo. aí a gente vê da onde saiu isso. E, infelizmente, tantos anos depois, ainda tem gente repetindo isso. Eu tenho escutado isso, de não, é depressão, é falta de Deus no coração. Ou então, outra que também é assim, é absurda dizer que pobre não tem depressão. Tem e muito, e muito. O problema é que muitas vezes ele nem sabe que aquilo é depressão, a vida dele já é tão precária, que ele acha que faz parte, né? Que é normal ele estar
se sentindo daquele jeito. Quando não, quando é doença. As pessoas também confundem com tristeza. Tristeza não é doença, depressão é doença. Você, você estar triste, passar por um momento triste, é natural diante de alguma coisa que tenha acontecido. Isso pode ou não desencadear uma depressão. Se não desencadear, vai passar, você vai voltar a deixar de ser triste, aquilo ali vai melhorar. Então, assim, é muita desinformação, causando muitos problemas para as pessoas, especialmente nesse ambiente corporativo. E principalmente homem, porque homem também na nossa cultura tem aquela coisa, não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza, isso aí é um peso miserável. Porque se ele disser, não vou dizer que estou passando por uma crise depressiva, que vão dizer que eu sou fraco, vão dizer que... E quando não é nada disso. Mas as empresas estão começando a despertar para isso. E já estão fazendo alguns movimentos, e principalmente esse, de levar conscientização. Principalmente, é até legal estar mencionando isso, porque agora vai começar já no mês de setembro, que Sim. temos aí a campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, que é outro ponto que vem aumentando, assim, muito, muito. Inclusive, começando cada vez mais cedo. Crianças com casos de suicídio de 9 anos, 7 anos, é uma coisa. Então, nós precisamos frear um pouco isso. Porque o mundo que a gente está vivendo, ele está assim, sendo muito... Outra coisa para responder dentro da sua pergunta, sempre que a gente puder também, evitar ambientes tóxicos, pessoas tóxicas. Isso é essencial, porque a gente vai adoecendo junto. Você está cercado de pessoas tóxicas, aquelas que estão sempre te botando para baixo, estão sempre... Nossa, isso é muito pesado. Especialmente se você estiver trabalhando e o líder for um líder tóxico. Aí é veneno direto na veia, né? Aí não tem salvação. Mas Exato. é muito, muito bacana você falar isso, André. E aí, de tudo que você... Olha quanta coisa eu anotei aqui. Eu já tenho uma página pronta aqui. Mas o que eu mais... Eu tô sem o meu grifa-texto hoje, então eu tive que fazer um circular. Mas é informação, né? Porque a gente até teve um episódio tempo atrás, agora aqui, sobre neurodiversidade. E, de uma certa forma, o que ele me falou, né, que foi o Felipe, que é informação. Ele só descobriu o que ele era quando ele teve informação sobre as coisas, né? Porque antes ele achava que... Ele falava assim, toda e qualquer diferença, para mim, só tinha um nome, é retardado. Né? E aí ele entendeu que tinham outros pontos, outras diferenças, outros nomes, outras características, e aí foi entendendo. Quando você fala, e aí diversas vezes, né, a gente já tratou aqui sobre racismo e a gente falava a mesma coisa sobre informação, já tratou muitas vezes até sobre LGBT, e aí todo mundo me fala a mesma coisa que você está falando, independente de cenários totalmente diferentes. Eu sempre falo que eu sou o meu maior ouvinte aqui, né? Mas porque toda hora eu tô escutando vocês falarem e eu tô anotando aqui e eu tô conectando a história de todo mundo. Eu aprendo com vocês e todos vocês me falam isso, informação, né? Informação ela abre portas. Eu sempre falo e falei algumas vezes que se eu fosse presidente ou se eu fosse qualquer coisa, tivesse essa bucha para resolver, que é o nosso país, que é um monte de problema para lá e para cá, eu começaria pela educação. Porque é a única coisa, talvez não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, que pode salvar as pessoas. Porque pessoas mais educadas, né, elas, vou dar um exemplo, ela se alimenta melhor. Porque ela entende que se ela comer melhor, ela vai ter mais saúde, vai ter mais disposição e tudo mais. Obviamente, dentro de uma classe econômica que seja possível isso, né? Porque eu sei que tudo que você fala hoje tem extremismo, mas assim, o que eu quis dizer é que uma conscientização alimentar, uma pessoa educada vai te ajudar, ela provavelmente vai ser menos violenta ou vai ter menos propensão a ir para caminhos errados, porque ela vai entender que a educação ela vai, enfim, isso melhora tudo, né? E essa parte de você dizer que essa informação, a gente buscar conhecimento é fundamental, né? Hoje a gente tem aqui o celularzinho aqui do lado, né? Isso aqui uma enciclopédia, é a Barça da época que eu fazia pesquisa escolar há muito tempo atrás.
e ela tem tudo aqui. A gente precisa também usá-la para a gente aprender, né? Do mesmo jeito que tem sites fofoca, tem cursos do MIT de graça, que eu já fiz. Uhum, Né? Então, assim, uhum. basta a gente entender o que a gente precisa. Então, todo esse enredo, né, já fazendo o nosso, né, o nosso overview aqui, que a gente está chegando no final, André, mas deixe você falar para nós a questão de psicologia, né, todas essas áreas que você apresentou, porque querendo ou não, você mesmo na sua trajetória, você nos mostrou várias áreas, né? Primeiro falando hospitalar, penitenciário, sendo uma espécie de uma clínica, né, porque você atendia as pessoas pessoalmente, né, era essa mais essa interação da história de cada um, depois indo para a parte do processo seletivo, quanto isso é importante dentro de uma empresa, justamente porque a gente acabou de falar aqui, daqui a pouco são essas habilidades que vão fazer você passar ou não, porque o resto vai Uhum. ser programado, vai ser, né? A tecnologia vai ser. E dentro de um time, porque como você disse, né, você vai ter que conviver mais tempo com uma pessoa que você sequer escolheu. Como que você faz? Como que você mantém isso, né? Através de formação e fugindo também de ambientes tóxicos, né? Isso aí eu acho que é muito importante também, saber identificar um ambiente que ele é tóxico, não floresce nada lá dentro, né? Talvez você precise às vezes mudar de ambiente porque você não vai conseguir mudar todo mundo. Então, André, para a gente finalizar esse episódio, eu gostaria de deixar agora um espacinho para você dar o recado final, né, para os nossos ouvintes. Depois dessa grande, grande, né, palestra, aula que você nos deu aqui sobre psicologia, eu adorei. Faz muito tempo que eu queria falar sobre isso. Então, contar um pouquinho aí seu recado final. Você falou também que tem aí também treinamentos de inteligência emocional. Você também Uhum. tem um TEDx que você já fez. Conta um pouco aí se você tiver todos os links. Eu deixo aqui na descrição desse episódio e o nosso recado final, André. Olha, o meu recado final eu acho que para seguir a linha, né, de todo o nosso papo aqui, é que cada um se cuide e que cuide também das pessoas que estão à nossa volta, que as pessoas tenham mais empatia. Eu gosto muito de observar, lógico, a minha matéria-prima são pessoas, são comportamentos. E eu fico observando, eu ando muito de metrô aqui no Rio, e eu fico observando assim, o comportamento de algumas pessoas tão bacana, enquanto que outras são deploradas, assim, a maneira como para alguns falta empatia total, e de repente você vê um monte de gente tendo uma reação empática assim em cadeia. É bacana, é muito lindo isso. Então nós temos que ter esse olhar de o autocuidado e o cuidado de todos à nossa volta, mesmo aquelas pessoas que você nem conhece. Lembrando aquela história, você não sabe o que cada um está passando. E Sim. não existe vida perfeita, não existe situação, felicidade plena e absoluta. Tudo aquilo que a gente vê, que é uma das coisas que a gente está pagando caro também, redes sociais e mídias mostrando um mundo inexistente, que é um mundo, né? Todo mundo é lindo, maravilhoso, bem-sucedido, e ninguém tem problema, só viagens extraordinárias, e isso tudo a gente sabe que não é verdadeiro e, no entanto, tem um impacto muito grande, ainda assim tem um impacto nas nossas vidas. Então, nós temos que nos cuidar muito das pessoas à nossa volta. Eu convido todos, inclusive agora, Setembro Amarelo, para que redobrem o seu olhar para as pessoas, que se tem uma coisa que ajuda quem esteja passando por uma crise depressiva, é isso, é esse acolhimento. Não é remédio é importante, terapia é importante. Agora, o acolhimento das pessoas próximas, esse é essencial. Sem Sim. isso fica difícil. Então, é muito, muito importante. E eu tô no LinkedIn, Andréa Cordonis, estou no Instagram, estou no TikTok. Eu vivo uma relação abusiva com a tecnologia, você mesmo hoje viu que mas eu adoro. Por exemplo, chat GPT, eu estou apaixonada e eu acho bacana que ele não tem sentimento, mas eu fico provocando. Muito obrigada, eu gosto muito de Eu você. Aí também, ele eu diz que também. eu não tenho sentimento. Não, E ele ele. não tem muito senso de humor também, né? Não, não, mas vai falando com ele que ele melhora. O meu, às vezes, ele até manda um bom dia com vários as para mim. Ele vai treinando ele. Olha, É. ah, legal. Mas eu estou aí nas redes sociais e vai ser assim um prazer imenso, imenso falar com vocês sobre isso, tirar qualquer dúvida que possa surgir.
Eu dou palestras sobre todos esses assuntos, esses temas, também treinamentos, mas vocês entrando no LinkedIn, tudo vocês conseguem ver direitinho. Show de bola. Vou deixar então todas as redes sociais do Andréa. Muitíssimo obrigado. Eu adorei esse bate-papo. Espero que você tenha gostado também. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram a gente conversar um pouco sobre isso. Muito importante a questão da conscientização do Setembro Amarelo. E Andréa, muito obrigado. Fico muito feliz. Obrigado mesmo. Todos vocês que estão nos assistindo, não se esqueçam de se inscrever no canal e seguir o Matrizcast na rede que você está assistindo esse podcast. E semana que vem tem mais. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, André. Até mais. Até a próxima. Adorei, adorei. Obrigada, Fábio. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.